Maria Valtorta, o Evangelho como me foi revelado. Quem foi Maria Valtorta? Maria Valtorta foi uma mística italiana falecida em 1961. Aos 23 anos de idade, foi espancada com uma barra de ferro, deixando-a com limitações físicas. Ficou durante 9 anos de cama. Depois de escrever sua biografia, a pedido de seu confessor, entre 1943 a 1950, ela transcreveu uma série de visões, entre elas sua obra mais conhecida e polêmica, O Evangelho como me foi revelado. Em 4.800 páginas, ela relata sua visão sobre a vida de Cristo dia a dia. Catecismo da Igreja Católica. O magistério da Igreja define de forma muito clara, através do Catecismo da Igreja Católica, 65 e 66, que já não haverá outra revelação. Parágrafo 67. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. A Anunciação. Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Vejo o seguinte: Maria, ainda muito jovem, com a aparência no máximo de uns 15 anos, está num pequeno quarto retangular, um quarto de menina, à frente de uma das duas paredes mais longas, a alcatre. Uma cama baixa, sem beiral, coberta com altas esteiras ou tapetes. Dir-se-ia que eles estão estendidos, ou sobre uma mesa, ou sobre uma esteira de caniços, pois estão muito rígidos e retos, como acontece com as nossas camas. Em frente de outra parede, há uma estante com uma lâmpada de azeite, rolos de pergaminho, um trabalho de costura dobrado com cuidado, parecendo ser um bordado. A Virgem está sentada num banco, ao lado da estante, perto da porta, que, embora esteja aberta para o jardim, está velada por uma cortina em movimento pela brisa. Está fiando um linho muito alvo e macio como uma seda. Suas pequenas mãos, pouco mais escuras do que o linho, volteiam com grande agilidade o fuso. Seu rosto, juvenil e belo, está levemente inclinado, ligeiramente sorridente, como se estivesse acariciando ou acompanhando um doce pensamento. Há muito silêncio na casinha e no jardim. Há muita paz, tanto no semblante de Maria como no ambiente que a rodeia. Paz e ordem. Tudo muito bonito e em ordem. E o ambiente, ainda que humilde no aspecto e nos móveis, embora parecendo despojado de tudo como uma cela, tem um ar de austeridade e realeza, pela grande nitidez e cuidado com que a colcha está colocada sobre a pequena cama, como estão dispostos os rolos de pergaminho, a lâmpada, a pequena jarra de cobre perto da lâmpada, como um maço de ramos floridos de pessegueiro ou pereira, pois certamente são árvores que produzem um fruto branco, levemente rosado. Maria se põe a cantar em voz baixa, e depois eleva um pouco a voz. Não chega a cantar alto, mas sua voz, que começa a vibrar o pequeno quarto, traduz uma vibração de alma. Não compreendo as palavras que ela está dizendo, certamente em hebraico. Mas como ela repete salteadamente Jeová, eu percebo que se trata de um canto sagrado, como um salmo. Parece que Maria está relembrando os cantos do templo. Deve estar sendo uma doce recordação, porque ela pousa as mãos que estão segurando o fio e o fuso sobre o regaço, levantando a cabeça, apoiando-a para trás na parede, com um belo enrubescimento no rosto, um olhar perdido, talvez atrás de algum suave pensamento. Seus olhos se tornam brilhantes por uma onda de pranto,
que não chega a se derramar, mas os deixa maiores. Contudo, aqueles olhos estão sorrindo, com o pensamento da visão, que os abstrai das coisas sensíveis. Seu rosto sobressai das suas vestes brancas e tão simples, pois está tão rosado que, rodeado pelas tranças, como coroa ao redor da cabeça, mais parece uma bela flor. O canto de Maria se transforma em oração. Senhor, Deus Altíssimo, não tardes a mandar o teu servo, que venha trazer a paz sobre a terra. Faz chegar o tempo e a Virgem pura e fecunda, para a vinda do teu Cristo. Pai Santo, concede à tua serva que possa oferecer a sua vida para que isso aconteça sobre a terra. Concede-me morrer, depois de ter visto a tua luz e a tua justiça sobre a terra, sabendo que a redenção já se cumpriu. Ó Pai Santo, manda à terra o suspiro dos profetas, manda esta tua serva ao Redentor, que no dia em que cessar a minha vida, se abra para mim a tua morada, porque as portas do céu já terão sido abertas pelo teu Cristo, para todos aqueles que em ti esperaram. Vem, ó Espírito do Senhor, vem aos teus fiéis que te esperam. Vem, Príncipe da Paz. Maria ficou assim absorta. A cortina tremula mais fortemente, como se alguém estivesse agitando o ar com alguma coisa por detrás dela, ou a estivesse sacudindo a fim de afastá-la para um lado. Uma luz branca, como se fosse de pérola fundida com prata pura, torna as paredes, que são de um amarelo claro, brancas, as cores das roupas e tecidos mais vivos, e o rosto de Maria, agora soerguido, mais espiritual. O arcanjo se prostra diante daquela luz, sem que a cortina tenha sido afastada, frente ao mistério que está acontecendo, pois a cortina não está mais tremulando, mas está bem esticada, ao lado dos umbrais, como uma parede separando o interior da casa da parte exterior. Ele assumiu necessariamente o aspecto humano, mas é um aspecto que ultrapassa os limites da natureza humana. De que carne estará feita essa figura tão bela e tão fulgurante? Com que substância Deus a terá materializado para que os sentidos da Virgem a percebessem? Só mesmo Deus pode possuir essas substâncias e usá-las de uma maneira tão perfeita. Possui rosto, corpo, olhos, boca, cabelos e mãos, como as nossas, mas não são feitas de uma matéria opaca como a do nosso corpo. É uma luz que assumiu cor de carne, de olhos, de cabelos, de lábios, uma luz que se move, sorri, enxerga e fala. Ave Maria, cheia de graça, ave. Sua voz é como um doce arpejo, como pérolas jogadas sobre um metal precioso. Maria estremece abaixando o olhar, estremece mais ainda quando vê aquela fulgurante criatura ajoelhada a cerca de 1 metro de distância dela, olhando para ela com uma veneração sem limites, com as mãos cruzadas sobre o peito. Maria se põe de pé, encostando-se à parede. Ela se torna ora pálida, ora vermelha. Seu rosto exprime estupor e susto. Instintivamente, une as mãos sobre o seio, escondendo-as nas longas mangas, e se inclina quase que para esconder, do melhor modo possível, o seu corpo. É um ato de delicado pudor. Não tenhas medo, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Maria, porém, continua com medo. De onde terá vindo esse ser extraordinário? Será ele um enviado de Deus ou do enganador? Não tenhas medo, Maria, lhe repete o arcanjo. Eu sou Gabriel, o anjo de Deus. Meu Senhor me mandou a ti. Não tenhas medo, porque achastes graça junto de Deus. Eis que agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, como de fato é. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim.
Procura compreender, ó Santa Virgem amada do Senhor, filha bendita do Senhor, que foste chamada para ser mãe de seu filho, o qual tu gerarás. Como poderá acontecer isso se eu não conheço varão? Talvez o Senhor Deus não quer mais receber a oferta de sua serva de ficar virgem por amor dele? Não serás mãe por obra de homem, ó Maria. Tu és a Virgem eterna, a Santa de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascer de ti se chamará Santo, Filho de Deus. Tudo pode o Senhor nosso Deus. Isabel, a estéril, concebeu em sua velhice aquele que será o profeta do teu filho. Ele preparará o caminho para teu filho. O Senhor tirou de Isabel o seu opróbrio, e os povos lembrarão dela, unida ao teu nome, como também o nome do filho dela ficará unido ao do teu, até o fim dos séculos. As nações vos chamarão bem-aventuradas, pela graça do Senhor que veio a vós, e especialmente a ti, pois esta graça chegou a todos os povos por meio de ti. Isabel já está no seu 6º mês, e o peso que ela carrega a só ergue até a alegria. Nada é impossível para Deus, Maria, cheia de graça. O que devo ir dizer ao meu Senhor? Nenhuma dificuldade deverá perturbar-te. O Senhor defenderá os teus interesses se confiardes nele. O mundo, o céu, o eterno estão esperando pela tua palavra. Maria, por sua vez, cruzando as mãos sobre o peito e fazendo uma profunda inclinação, diz: Eis aqui a serva de Deus. Faça-se de mim conforme a sua palavra. O anjo cintila de alegria. Ele adora, porque certamente está vendo o Espírito de Deus descer sobre a Virgem, que está inclinada ao dar sua resposta de assentimento. E depois desaparece, sem precisar mover a cortina, que fica bem estendida sobre o mistério santo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim.